Então, esse assunto de Transformers está bem em moda hoje em dia por culpa do próprio ChatGPT, mas ele é uma arquitetura de redes neurais bastante útil. A apresentação que eu vou fazer aqui para vocês tem tudo a ver com processamento de linguagem natural, mas os conceitos são mais genéricos do que essa área de aplicação. O assunto está nesse primeiro capítulo desse livro-texto aqui, que eu vou dar acesso a quem for trabalhar com Transformers, né? O Aiko já é uma dessas pessoas e tem mais uma pessoa que eu esqueci, uma menina. É a Isabel, professor. Isabel, isso. Então, vocês dois, eu acho que eu já dei acesso a esse livro, não me lembro a Isabel, vou dar uma olhada. O livro é bastante prático, esse livro aqui, ele é bastante prático, ensina direitinho como colocar para funcionar os algoritmos dentro de um ambiente chamado é, Hugging Face. Esse livro é praticamente uma espécie de manual do Hugging Face. É uma coisa bem prática. O que é um transformer? No fundo, o transformer não é uma rede neural. O transformer é uma arquitetura que usa algumas redes neurais coordenadas entre si para implementar algumas tarefas de processamento de linguagem natural e outras tarefas. Essa é uma ideia bastante antiga. O que a gente tem hoje do ChatGPT, o GPT é esse GPT aqui que a gente está falando, mas essa é a versão original dele, né? Agora é o GPT-J, uma coisa assim. O Google tem uma coisa parecida com o ChatGPT, que é chamada de BART. O BART também é um transformer baseado na ideia, não é um transformer baseado na ideia de Transformers. O transformer original do Google chamava BERT. Agora o BART usa um T5, se não me engano. Então, esses aqui foram os precursores dessa ideia. Aqui já faz 4, 5 anos que eles foram criados, né? Isso aqui é 2018, e a gente já está em versões mais novas do GPT, e o T5 é um tal que o BART da Google usa. Tem um da Meta, do Facebook, chamado Llama. O Llama foi apresentado tem um mês atrás, no dia 24 de fevereiro. Então, por trás dessa moda desses interfaces de diálogo, vamos chamar assim, estão esses transformers, então. O que é isso, né? A coisa toda começou de uma forma mais simples. Você processar uma sentença em linguagem natural significa que, no fundo, você tem que processar. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, sim. Alô? Estamos vendo sim, Tá, professor. ok, tá bom. Então, a ideia original de processar sentenças em linguagem natural, se você colocar isso numa rede neural tradicionalzinha, daquelas feijão com arroz, não vai funcionar direito, porque uma sentença é uma sequência de palavras. Então, quando você processa uma palavra, você tem que saber o que vem antes para entender aquela palavra. Na verdade, o Google usa um modelo linguístico mais complicado que, ao processar uma palavra, um token, ele olha os tokens que vêm antes e olha os tokens que vêm depois, né? Mas, em princípio, processar sequências numa rede neural convencional é ruim, porque você não sabe de onde você veio. As redes neurais recorrentes, esse desenho aqui dá uma ideia boa, você reinjetar no próximo passo da rede neural o resultado do passo anterior. Então, se você desenrolar uma rede neural recorrente no sentido de um loop, né, você acaba executando redes neurais em sequência, mas tem a noção de um estado, né? Até onde você viu da sequência de entrada, por exemplo, de uma frase em português de entrada, até onde você viu é codificado numa coisa que é um estado, que é a entrada para o próximo passo da rede. Isso é uma coisa muito, muito intuitiva, não vem ao caso aqui a gente entrar em detalhes nessa arquitetura. Mas o ponto todo é que
redes neurais e sequências não se dão muito bem pela pura e simples razão da sequência ser alguma coisa que, ao interpretar um termo, você gostaria de saber o que você fez antes até chegar àquele termo. Esse o que você fez antes até chegar àquele termo é codificado sob forma de um estado. Tá? Existem outras formas de redes neurais recorrentes que são muito boas para processamento de linguagem natural. Só que isso que eu estou falando aqui, isso aqui é uma rede neural, isso aqui é como se fosse a execução desta única rede neural. Não são 4 redes, é uma execução de uma única rede. O que é um encoder-decoder é uma coisa um pouco mais divertida. Você, na verdade, tem 2 redes neurais recorrentes. Uma rede que a gente chama, essa azulzinha aqui, que a gente chama de encoder, e uma segunda rede, essa vermelhinha aqui, que a gente chama de decoder. Então, o que isso aqui faz? Você tem uma sequência de palavras, quer dizer, uma frase, você vai processando essas palavras da frase aos poucos, usando essa rede neural recorrente, né? Aqui está exemplificada ela como se fosse desenrolada, e ao final de processar a sequência de entrada, você como que reduz ou codifica ou representa aquilo que você viu de entrada num estado chamado last hidden state. O que o decoder vai fazer é pegar esse estado que capturou o que o encoder viu e decodificar, ou seja, produzir uma saída. Então, isso aqui é um exemplinho bem simples, né, onde você traduziria uma frase em inglês numa frase em alemão. Então, essa ideia de encoder-decoder nasce dessa, digamos, forma de você produzir tradução automática usando 2 redes neurais, 2 redes neurais recorrentes. Por que carrega esse nome, professor, de Last Hidden State? Porque cada uma dessas, vamos voltar para cá, cada uma dessas voltas, digamos assim, que o RNN dá, ele produz um estado. O último é o last state, e ele é hidden porque ele não é visto na saída. Ele é usado para produzir a saída, mas ele não é visível fora dessa arquitetura. Então, Entendi. entendeu? É o last state porque da último passo da rede que é o encoder. E ele é hidden porque ele é usado pelo decoder, mas não é passado para a saída. Tá? Entendi. Agora, essa figura aqui já mostra de forma clara um problema, que é o last hidden state. Então, você como que captura ou representa toda a informação da sequência de entrada em um único estado. E a partir desse único estado é que o decoder vai produzir a sequência de saída. Então, ora, esse estado aqui perde informação na hora de você aplicar o RNN na entrada. Então, como é que você vai produzir a saída a partir de uma coisa que é compacta, o last hidden state? Então, a ideia parece interessante, mas você condensa muita informação nessa coisa que eu estou chamando de last hidden state. Uma situação um pouquinho melhor seria você dizer o seguinte: olha, vamos pegar um decoder e dar acesso ao decoder não do último estado, mas vamos dar acesso ao decoder todos os estados que o RNN produziu. Então, o desenho é um pouco diferente. Você processar aquela mesma frase anterior e você der acesso ao decoder todos os estados intermediários que a RNN produziu ao processar a sequência de entrada, o decoder tem mais informação sobre a sequência de entrada para produzir uma sequência de saída. Só que o problema agora é de outra natureza. O problema é que esse decoder ele pode ter muita informação e se perder, digamos assim, ou ficar muito caro o decoder trabalhar. Então, o que esse troço que o pessoal chama de attention faz? Attention nada mais é do que você pega cada uma dessas células de saída e liga a todos os estados. Aqui eu estou mostrando nesse desenho
a segunda célula do decoder ligada a todos os estados. Se eu ligar cada uma dessas células a todos os estados e os estados tiverem igual peso na saída, esse decoder vai começar a não trabalhar direito. Então, o mecanismo de atenção significa que você faz essa ligação que está representada aqui por essas 4 linhazinhas, ou seja, o RN, a segunda volta do RNN do decoder tem acesso a todos os estados, mas você coloca pesos diferentes nessas arestas. O peso, no fundo, é dizer o seguinte: quem tem mais peso, você deve dar mais atenção. Então, se o estado 2 aqui tem mais importância para produzir essa saída, essa aresta teria um peso maior do que as outras. Isso é bastante, digamos assim, abstrato e impreciso. Mas se você olhar essa figura aqui, começa a fazer um pouco de sentido. Isso aqui é uma frase um tanto maior. Isso aqui é uma frase bem pequenininha, que é uma frase em francês com bem mais palavras, né? 5, 10, sei lá, 15 palavras ou algo assim. E aqui está a frase em inglês correspondente a essa. E aqui, como a cada saída dessas está ligada a um estado, você, no fundo, teria uma matriz de todas as palavras de entrada contra todas as palavras de saída. Todas as palavras de entrada em francês contra todas as palavras de saída. Preto significa que você daria 0 àquela aresta, como se aquela aresta não contribuísse nada para a saída. Se vocês olharem para cá, assim, e quanto mais claro, branquinho ou cinzinha, mais peso tem. Então, a entrada, o primeiro estado, correspondente a le, teria um certo peso razoável, contra a primeira saída, que seria D. O resto tudo aqui não tem peso 0. A segunda, a core, com agreement, fica mais fácil, né? A core traduz para agreement e 0 no resto. E vai por aí afora. Aqui não. Aqui tem uma zona que parece que embaralha as coisas. Mas por que embaralha as coisas? É aquela história do inglês, o adjetivo em inglês aparecer antes do substantivo. Na verdade, aqui é pior. Em inglês, o substantivo aqui é área. Economic está como adjetivo de área. E European também está como adjetivo de área. Então, são 3 palavras em inglês, onde as 2 primeiras adjetivam a terceira. E os adjetivos em inglês vêm na frente. Em francês, é o contrário. O adjetivo vem na frente, desculpe, o substantivo vem na frente, zone e aqui área, e os adjetivos vêm depois do substantivo. Então, no fundo, quando você pega a zona, ele podia talvez mapear economic com uma certa peso bem pequenininho. E zona com peso maior, sim, mapeia corretamente para a área. Tá? Mas nota que zona é a quinta palavra da entrada, mas area é a 7ª palavra da saída. Então já não está mais na diagonal. Então esse problema das línguas terem... se fosse alemão ia ser pior ainda, né? A sequência de palavras de uma língua não necessariamente é o que a gramática da segunda língua diz. Você cria pesos aqui diferentes, não é esse direto aqui. Esses aqui têm pesos que podem contribuir para a saída. Então é o que isso é extremamente intuitivo, tá? Isso é o que essa matriz aqui está querendo dizer. Tudo preto não contribui nada. Cinza e branco contribui bastante. Aqui até que tá bom, ó, European mapeia em European corretamente, né? Tem um termo maior peso. Então, isso aqui dá uma ideia de que essa matriz aqui é como se você tivesse todas as arestas ligando todos os estados a todas as saídas. Algumas dessas arestas vão ter peso 0, ou seja, como se a aresta não existisse. Outras vão ter um peso muito alto, que no fundo é o que interessa, né? Então, esse mecanismo de atenção, apesar de ter esse nome, é como se você dê mais atenção à aresta que tem peso maior. Quem que vai dar mais atenção? A rede recorrente de saída do BitBlocker. Então, isso aqui, se vocês perceberem, é uma rede neural recorrente aqui, produzindo uma estrutura de dados, por assim dizer, que são os estados. Uma outra rede neural recorrente, que é uma parte principal do BitBlocker, decoder, desculpa, e uma
conexão entre os estados e as redes recorrentes de saída. O mecanismo de atenção é simplesmente a coleção de pesos que você dá a essas arestas. Dê mais atenção à aresta que tem mais peso. Intuitivamente, no fundo, é isso. Então, essa arquitetura aqui, encoder-decoder, mais atenção, é alguma coisa que funciona muito bem para tradução de sentenças, né? Na verdade, E Oi? esses pesos, eu imagino que eles não sejam arbitrários, né? Então, tipo, você vai iterando a rede neural até sair um output que você classifica como bom, É, e aí ele vai. como é que isso é É, treinado, né? Você aham, não sabe quais são esses pesos, então você chuta uma coleção inicial de pesos, tá? Tudo é um, digamos assim. sim, E aí sim. você pega duas sentenças em que realmente uma é a tradução da outra. Então, essas duas são tradução. Então, você ajusta os pesos para que, de fato, uma seja a tradução da outra. E vai fazendo isso para uma quantidade muito grande de pares de sentenças. O Google, isso que eu ia falar, o Google originalmente treinou o tradutor dele, se eu me lembro bem, usando o site da BBC. A BBC é inglesa, né? O site dela tem em inglês e um montão de outras línguas, incluindo português, incluindo sei lá o quê. Entra no site da BBC, embaixo tem as línguas da BBC. Então, o que que o Google fazia? Pegava a mesma notícia em inglês e procurava aquela mesma notícia numa certa língua. E isso era a entrada para calibrar o encoder-decoder lá do tradutor do Google. O tradutor do Google, do jeito que tem hoje, ele é muito, muito bom. É impressionantemente bom, tá? É, Até ficava brincando outro dia que eu vou experimentar o tradutor do Google de português do Brasil para português de Portugal, que são línguas que são próximas, mas têm umas coisas muito estranhas. Então vamos ver como é que ele reage. Eu já usei o tradutor do Google para pegar sentenças de um juiz, sentenças que eu digo judiciais em português, e traduzir para inglês. O tradutor do Google traduziu para inglês, eu olhava assim, pô, isso aqui é melhor do que eu faria. É muito bom. E é dentro dessa lógica de um decoder, encoder-decoder. Não é bem um encoder-decoder, eu vou falar o que que é, mas o ponto é que para treinar isso eu preciso de pares de sentenças que sejam realmente uma tradução da outra, né? Bom, o que tem o Transformer de diferente disso é uma coisa interessante. Essa figurinha aqui dava a entender que só usar um estado não era uma boa ideia, porque esse estado tinha que capturar toda a entrada. Aqui já ficava um pouco mais claro que você pegava não last hidden state, mas todos os estados intermediários do encoder e dava para o decoder com esses mecanismos de atenção, esses pesos. Só que aqui ainda tem um problema chato. Quando a gente está falando de RNN, isso aqui tem uma sequência, são essas setinhas brancas, né? Dá a entender que você vai processar a sentença de entrada palavra a palavra sequencialmente. Então, você treinar uma rede dessas assim, você não consegue paralelizar. Então, o treinamento acaba ficando muito lento. A ideia do Transformer no fundo, acaba com isso. Em vez de usar uma rede neural recorrente, você usa uma rede, um feed-forward, uma rede neural tradicional. E aí coloca um mecanismo de atenção na frente das duas redes neurais. FF é feed-forward, é uma rede neural que só tem uma direção, uma rede neural tradicional. Então, da mesma forma que eu estava explicando antes, cada uma dessas redes neurais aqui, ela vai receber todas as palavras da sentença inicial, mas com esse mecanismo de atenção, ou seja, com essas arestas com pesos diferentes de acordo com o que o treinamento disser. Da mesma forma que no caso anterior, o encoder produz uma sequência de estados, uma coleção de estados que são usadas pelo decoder. Essa figura é bem parecida com essa. Só que eu troquei a entrada por um encoder com redes neurais feed-forward e coloquei o mecanismo de atenção pela mesma razão que a gente estava falando antes.
A figura vermelha, que é o decoder, é exatamente a mesma coisa que antes, exceto que aqui a gente não tem redes neurais recorrentes, mas um feed-forward network. Como cada passo desses não recebe como entrada a saída do anterior, não tem aquela setinha, não tem essas setinhas brancas aqui, eles estão um do lado do outro, você pode treinar uma rede não, você pode treinar um transformer desse em paralelo. Então, tem três questões aqui. Uma é o mecanismo de atenção, a outra é o encoder, a noção de ter não é duas redes, dois blocos, chamado encoder e decoder, o próprio mecanismo de atenção, os estados intermediários e a ideia de que cada saída usa a informação contida em todos os estados de entrada de acordo com o que o mecanismo de atenção diz. Então, o que é um transformer, no fundo, é uma arquitetura que usa as redes neurais mais ou menos dessa forma que a gente tá falando, tá? E com um detalhe, né? Aqui a gente está colocando o encoder e o decoder como se eles tivessem uma camada só. Você pode ter várias dessas camadas com mecanismos de atenção no meio do caminho. O BERT, esse sujeito aqui, se eu não me engano, para português são umas 700 e cacetada camadas, não me lembro exatamente, tá? Hoje, a gente está falando com o T5, em vez de ter 700 e não sei quantas, tem milhares de camadas. Então, qual é o problema? O problema é treinar um transformer onde você tem não uma coisa parecida com essa, um pouco mais simples, mas milhares dessas camadas. Então, treinar esses transformers que estão por trás do ChatGPT, do BART e por aí afora, não é brincadeira. Bom, aí tem uma outra questão bem interessante, que é o seguinte: custa muito caro, vamos chamar assim, você treinar uma coisa dessas, né? Seria legal se a gente pudesse fazer o seguinte: olha, você treina uma arquitetura dessas para uma particular tarefa, e aí, quando eu tiver uma tarefa diferente, tarefa que eu digo é traduzir para português, ou traduzir para espanhol, ou perceber o sentimento da frase, se ela é positiva ou negativa. Então, quando eu falo treinar para uma outra tarefa, é pegar aquilo que você tem, que funciona bem numa certa circunstância, e fazer aquilo funcionar numa outra circunstância para uma outra coisa. Ora, isso é meio estranho, mas é assim que as coisas acabam funcionando. Imagina que você tem um transformer, esse azulzinho aqui, e aí você quebra o transformer em duas partes, o que se chama aqui de corpo e o que se chama de head, cabeça. E aí você treina esse indivíduo azulzinho para uma determinada tarefa. Digamos, traduzir o sentimento de frases em inglês. Se é positivo, negativo ou neutro, aquela afirmação. Aí você diz o seguinte: bom, mas agora eu não quero fazer para inglês, eu quero fazer para português. Então você pega a parte, você quebrou isso aqui, na verdade, em dois pedaços. Um que analisa as sentenças e traduz as sentenças em vetorzinhos. É o body. E aí uma segunda parte que pega esses vetorzinhos e cria uma classificação. A sentença é favorável, desfavorável ou neutra. Então, esse head aqui, nesse exemplo que eu estou dando, seria um classificador, onde tem três classes de saída. Agora, imagina que eu queira fazer a mesma coisa para português. A ideia do transfer learning, que parece meio birabolante, mas funciona, é você dizer o seguinte: pega essa parte que está chamada aqui de corpo e reusa no contexto. Então, o que eu treinei aqui para inglês, eu reuso para português. Mas você muda o classificador. Então, o que está, digamos, pegando sinais ou algumas pistas que a sentença de entrada te dá para análise de sentimento, eu reuso. E só mudo o classificador.
tá? Então, eu transferi o conhecimento capturado por esse corpo aqui para o segundo contexto. E adaptei, não um corpo, mas adaptei a cabeça do segundo contexto. Isso aqui é muito abstrato e difícil de acreditar até que isso funcione. Mas funciona, é bastante usado. E naquele plataforma que eu estou falando, do Hugging Face, ele tem muitos exemplos de como é que você pode fazer transfer learning para tarefas diferentes. Sendo um Você pouco pode, mais com... você pode Fala. falar um pouco mais sobre isso, professor, de como isso funciona? Porque realmente parece um pouco mágico, assim. Como é que você consegue É, transferir esse deixa, aprendizado? bom, o que a gente fez aqui, por exemplo, foi usar o BERT. Isso a gente fez, tá? Usar o BERT Uhum. como corpo aqui. Então a gente carregava o BERT, aquele do Google, e fazer um classificador para as sentenças em português, para classificar as sentenças positivas, negativas e neutras. O que a gente fez? A gente teve que retreinar esse vermelhinho, né, com vários exemplos de sentenças. Não eram muitas sentenças, não. A gente começou com 600, depois com 70 já funcionava bem. Pegava 70 sentenças em português, e essa aqui é positiva, aquela é negativa, essa aqui é neutra, e por aí afora. Tá? Então, a gente transferiu o conhecimento de análise de sentenças que está capturado no BERT, que você carrega pronto, e só acrescentou, depois do BERT, uma camada, uma regionalzinha, que era um classificador. Agora, como é que eu trabalhava com esse classificador? Eu tinha um certo número de sentenças anotadas manualmente para classificar como é que chama? O sentimento das sentenças. Isso é muito misterioso, mas tem naquele livro lá que eu comentei no início, tem a opção de exemplo. Um exemplo que não tem nada a ver com processamento de linguagem natural, talvez seja mais simples de entender, lá naquele Hugging Face tem uma porção de transformers para analisar a imagem. Tem até um, acho que é VIT, se não me engano, que é o que o Google usa para classificar imagens. Então, o que você pode imaginar nessa história de transfer learning, um contexto desse? Imagina que esse body aqui, que você vai reusar, seja alguma coisa, algum modelo, alguma rede neural, algum transformer, que você tenha treinado em cima de imagens para capturar alguma coisa acerca da cor, digamos, a cor principal de uma imagem, identificar bordas da imagem, ou seja, coisas que são genéricas acerca de interpretação de imagens. Então você pega um transformer desses, treina esse transformer para analisar features da imagem, como textura, cor, e direção dos objetos, coisas dessa natureza. E treina esse modelo com uma montanha de imagens. Isso leva tempo, custa caro. Então você treina o modelo e guarda. O que é treinar o modelo e guardar? Bom, é a arquitetura da rede neural e os pesos que você determinou nesse treinamento. Aí, numa outra situação, você carrega esse modelo e diz assim, agora quero identificar na imagem faces, rostos humanos, tá? Então você pega a opção de imagens, mas aí não precisam ser milhões de imagens. Pega umas poucas milhares, se tanto, né, umas poucas centenas de imagens onde apareça rostos humanos e diz, ó, essa imagem aqui aparece rosto humano, tá aqui o rosto. Essa outra aqui aparece 3 rostos humanos. E aí você retreina esse header aqui a partir daquilo que foi treinado com milhões de imagens para reconhecer é, rostos humanos. O que no fundo, intuitivamente, você está reaproveitando? É a capacidade de identificar bordas na imagem, né? Seja lá o que forem aquelas bordas, e eventualmente cores, né? O rosto humano tem uma cor peculiar. Então você pegou alguma coisa pré-treinada para montanhas de imagens e com um número muito menos de exemplos
adaptou, criando um header novo, um head novo, para identificar rostos humanos, tá? Parece bem É, misterioso essa história, mas funciona, viu? professor, Tem, só para ver se eu entendi direito, é como se a gente tivesse uma rede neural que, como você falou, ela consegue identificar bordas e cores. Aí a gente está meio que falando para ela, olha, especificamente bordas que sejam parecidas com essa aqui, cores que sejam parecidas com essa aqui, em conjunto, é um rosto humano. Então a gente já é, está a gente está aproveitando um aprendizado mais atômico assim da rede neural para fazer um aprendizado mais personalizado assim. É como se é fosse isso. uhum. Basicamente isso. A questão aí é que o número de imagens ou exemplos que você vai dar para esse treinamento final, tipicamente é muito, 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 muito menos do que o conjunto de objetos que você usou para treinar o body original. A Entendi. segunda coisa é que a gente não está falando exatamente de redes neurais, a gente já está falando dos transformers aqui, né? Então Ah, tá são bom, coisas transforma. um pouco Sim, mais sim. complicadas do É, que uma rede neural. Mas a ok. ideia basicamente é essa: vamos economizar treinamento. Treinamento significa não só tempo de computação, mas você conseguir os dados para você treinar, e esses dados são rotulados tipicamente à mão, o que é bem ruim, é bem demorado, bem caro, né? Então você economiza o que é caro, reusando alguma coisa que captura informação genérica, mas vagamente é isso, tá? Entendi. Bom, aí é, lembra que a gente está falando aqui dos Transformers, né? Então, há muito tempo atrás, há 4, 5 anos atrás, esse GPT, não é o GPT que hoje em dia é usado, foi lançado como uma arquitetura de Transformer um pouco diferente dessa que a gente falou, né? E esse GPT foi treinado num conjunto de livros, né? Isso aqui era um conjunto de treinamento disponível na web, de mais ou menos 7.000 livros. O BERT foi lançado, eu acho que logo depois, né? O BERT e o GPT foram lançados bem próximo um do outro, e o BERT usava essencialmente a mesma ideia de um transformer, só que o BERT usava uma coisa bem interessante, que é o que eles chamam de Masked Language Modeling, que é essencialmente o seguinte: o que eu quero predizer são as palavras que ocorrem dentro de um contexto. Então, por exemplo, se eu tenho essa sentença aqui, você omite uma das palavras da sentença, e o treinamento do Masked Language Model é tentar adivinhar qual é a probabilidade de uma palavra ocorrer nessa posição que eu estou chamando aqui de mask. Então, Masked Language Model é um modelo linguístico que prevê a ocorrência de certas palavras no meio de um contexto, no meio de uma frase, tá? Esse troço aqui é bem interessante, porque a gente fala de semântica de palavra. Bom, uma maneira de entender a semântica de uma palavra é entender onde é que ela aparece, né? Então, de uma forma extremamente intuitiva, o que o Masked Language Modeling tenta fazer é exatamente capturar a semântica dessas palavras, onde é que elas aparecem. Isso é bem, bem, bem intuitivo, tá? Então, voltando atrás, isso aqui, o BERT e o GPT, têm em comum de terem sido lançados mais ou menos ao mesmo tempo, terem sido treinados com basicamente o mesmo conjunto, embora o BERT tenha sido também treinado com a enciclopédia, o Wikipedia, né? Agora, esses dois indivíduos aqui, eles diferem na arquitetura. O BERT é um transformer do jeito que eu falei para vocês. O GPT, esse GPT original, né, de 2018, usava apenas o decoder da arquitetura de transformer. Foram treinados da mesma forma, exceto que o BERT foi treinado em um outro corpus. Agora, o modelo linguístico era bem diferente. O modelo linguístico do GPT era um modelo linguístico que tentava prever a próxima palavra
que iria aparecer numa sentença, né? Você está olhando a frase, eu quero descobrir qual é a probabilidade de, sei lá, livro ter a próxima palavra naquela sentença. O BERT usava esse Masked Language Model, que tem uma questão bem interessante. Quando você pega aqui, a máscara, você viu coisas antes e você viu também coisas depois. Então, BERT, eu não me lembro mais o que significa, mas é bidirectional, sei lá o quê. Bidirecional no sentido de que eu procuro capturar a semântica de uma palavra ocorrendo, olhando o que veio antes e o que vem depois, diferentemente desse modelo. Então, esses dois indivíduos aqui, eles são bem diferentes entre si. Tá? Bom, aplicações para esses transformers, tudo que vocês imaginam do ponto de vista de linguagem natural só, tá? Tem milhões de outras aplicações, mas dentro do contexto de linguagem natural, eu comentei com vocês a questão de traduzir uma sentença em outra. Você também pode usar isso, o ChatGPT, por exemplo, faz, resumir texto. Você dá um texto e pede para ele resumir. Você ter uma noção de perguntas e respostas, engajar num chatbot que você começa a fazer perguntas e respostas, que é uma coisa um pouco mais complicada do que tradução. E vai por aí afora. Então, são arquiteturas, esses transformers, né? Essa coisa daqui é uma arquitetura genérica que pode ser adaptada para tarefas bem diferentes, para fazer coisas bem diferentes. Tá? Só por curiosidade, há tempos atrás me mandaram isso daqui. Isso aqui foi em 13 de fevereiro, né? Já tem mais de mês, né? Me mandaram essa história, né? Liste os principais pesquisadores de IA que morreram recentemente nas 2 últimas décadas. Então, se vocês olharem isso daqui, vocês estão tendo aula com um fantasma, porque segundo o ChatGPT, eu morri em 2015. Quando eu mostrei isso para uma amiga minha, a professora Érica, ela matou a charada. Ela disse, 2015 foi o ano que eu virei titular. Então, o ChatGPT acha que os titulares falecem, mas não é bem assim. Bom, isso que eu mostrei para vocês é só o comecinho desse livro. O livro inteiro é literalmente aplicações de transformers para esse contexto de processamento de linguagem natural. Né? O Hugging Face tem um monte de outras aplicações, incluindo processamento de imagens, por exemplo. Bom, isso aí em 40 minutos e tanto foi uma introdução muito rápida a Transformers, só para motivar alguém a trabalhar nessa área.